Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Gente, mas não existe um produto de entretenimento que não seja pra entreter. Então, mas o documentário, ele é um produto de entretenimento? Sim, tem a Parte pra musiquinha, aí. tem a abertura, tem um cliffhanger. Ou ele é um produto de informação? Eu acho que Entretenimento. essas as Eu nuances, acho que entendeu? tem documentário que é de entretenimento e tem documentário que é de informação. É. O Pacto Brutal é o quê? Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeiríssima edição do Cipalm Podcast, que é um novo projeto do Correio Brasiliense em formato de podcast, naturalmente. Aqui vocês vão ter uma conversa despretensiosa, amigável, que vai mergulhar aí no mundo do entretenimento, no mundo da diversão. Todos esses assuntos relacionados à música, TV, redes sociais estão na nossa pauta e a gente vai trazer informação, opinião e talvez até ali uma ou outra polêmica. Mas quem somos nós? Eu me chamo Ronaire Nunes, faço parte da equipe do site do Correio Brasiliense. Estou aqui acompanhado de duas pessoas maravilhosas que, por favor, se apresentem. Vai, Vini. Bem, eu sou Vinícius Nader, também faço parte da equipe do site. E eu sou Thalita de Souza, também faço parte, sou repórter aqui do site. O Vini, ele não faz só parte, ele é editor de cultura, né, Vini? Não, sou sub. Ele é subeditor. É, A gente se conhece, tem- vocês devem ter visto. Não, o que eu quis dizer é que o Vinícius, ele tem uma longa carreira Mas- aí em cultura, gente. Próximo capítulo. tem um blog. Muitas coisas. Tem o blog do próximo capítulo. Ele tem muito nome aí na área de cultura. Então, assim, Lá no blog tem O muita mestre da matéria do mesa. Ronaire. também. Bom, nós três aqui com muita harmonia, como vocês podem ver, vamos apresentar esse grande podcast. Mas eu só queria fazer um pequeno parêntese. O Cipá tá de cara nova, renovado, mas não é a primeira vez que ele tá indo ao ar. Inclusive, eu queria deixar aqui um grande abraço para Ana Carolina, para o Fernando, que ajudaram a montar o podcast e a gente tá aqui dando continuidade. Espero que vocês estejam bem orgulhosos, viu? Mas sem mais delongas, vamos aí ao nosso tema do primeiro episódio. Vocês sabem que o tema de estreia tem de ser uma coisa especial. E com relação a entretenimento, não se fala sobre outra coisa nos últimos dias, que é a série Pacto. Na verdade, é um documentário, Pacto Brutal, da HBO Max, que vai aí retratar, reviver, né, mergulhar novamente no assassinato da Daniela Pérez, que foi uma famosa atriz do começo da década de 90. Ela foi assassinada em 1992. É filha da Glória Pérez, que até hoje é autora de novela, e marcou a história do país. Hoje a gente já assistiu aqui a alguns episódios, lembrando que até o momento que a gente está gravando, nem todos os episódios foram ao ar. Mas a gente já assistiu ali uma parte, já dá para ter uma ideia do que se trata Pacto Brutal. Thalita, começando por você. Sobre o primeiro episódio, o que você achou? Então, eu acho assim que a série. Primeiro, assim, a gente tem que só relembrar o caso, né? Rapidinho. Pacto Brutal, como o Ronário falou, né? Do assassinato da Daniela Pérez. Aconteceu em 92, né, Vini? Então foi um caso que, quando eu nasci, já tinha passado um ano, Vai. né? Vai começar agora a jogar na minha cara. Já tinha passado um ano, então assim, eu já não tinha nascido. vivi esse tenso, né? Esse momento tenso. Já. Então, o primeiro episódio já vem logo de cara mostrar que o assassinato parou o país, né? E aí eu acredito que uma das cenas, aí eu não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio, que mais me marcaram foi o enterro dela. Que foi primeiro episódio. absurdo o que aconteceu ali. E mostra a relevância, né? A Daniela tava atuando, né, na novela de Corpo e Alma, né, que tava em cartaz na Globo, e escrita pela mãe dela, e aí isso também é um dos motivos aí que a polícia concluiu a questão do assassinato. E isso mostra o quanto, desde aquela época, as novelas mexem com o país, né? E como também aquele assassinato foi muito confundido, e aí, o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre as polêmicas e as fake news que foram espalhadas no momento. Mas o primeiro episódio, eu acho que traz esse trunfo de mostrar o que aconteceu, mas também mostrar como a Daniela era. Que é até uma questão que os diretores falaram pro nosso colega, Pedro Ibarra,
em entrevista exclusiva ao Correio, tá lá no nosso site, Diversão e Arte, né? correiobrasileirense.com/diversão e arte. É muito jabazeira, né, Vini? Que Eu fico eles de cara. quiseram trazer esse lado da Daniela que a Glória tanto falava, que a Daniela era leve, que a Daniela era amiga de todos, que a Daniela era bailarina, era da arte. Então, assim, eles trazem isso. Não sei se vocês tiveram essa percepção, né? De como foi delicado o jeito que eles trouxeram. Tipo, não mostraram ela só como uma morta, mas meio que personificaram, né? Ela trouxeram a memória dela, né? Então eu achei isso muito legal no primeiro episódio, porque mesmo eu não tendo vivido, eu senti como se eu tivesse conhecido ali o que eu precisava dela, sabe? Assim, eu sei quem ela é, e é isso aí o que aconteceu. Mas eu acho que isso era meio óbvio, né? Ninguém esperava que uma produção não fosse retratar a Daniela da melhor forma possível. Eu esperava isso desde o começo. Não, eu já vi Depende, outras produções de true crime que não falam tanto sobre a personagem, a vítima, né? Mas eu acho que a explicação tá na primeira cena. Quando a Glória Pérez entra e diz: essa história precisa de ser contada dessa forma. Uhum. Né? A gente sabe que a Glória só liberou esse documentário para ser feito porque ela queria contar a história dessa Exato. forma. Quer dizer, a forma que ela quer lembrar a Daniela, a forma que ela quer que passe, né, essa lembrança pro público, não só da Daniela, mas do crime, tanto que a gente não vai ouvir os assassinos, né? Uhum. Então, quer dizer, é a versão que a Glória quer que fique ali, eternizada. Uhum. Seja certa ou errada, não é isso que eu tô julgando aqui. Uhum. Vini, aproveitando, falando de versões, o que difere essa versão contada Impacto Brutal da versão que você viveu em 1992? Eita. Eu acho que assim, em 92... Saudades, hein? Saudades dessas perguntas. Em 92 era muito diferente, porque agora é como se eu estivesse vendo de fora, né? Uhum. Porque já tá tudo concluído, porque tudo já passou. Uhum. Em 92, adolescente eu era. Uhum. Então, assim, e eu acompanhava a novela. Então, a gente acompanhou aquilo passo a passo. Primeiro, a versão do sequestro, Uhum. depois a versão... depois a prisão dele, a soltura dele, a versão de que a mulher dele estava ou não envolvida no crime. Uhum. Isso tudo na série me deu a impressão de que quem não viveu aquilo achou que foi muito rápido. E Sim. não foi muito rápido. Não foi, assim, claro que do sequestro para o assassinato foi muito rápido mesmo, foi de um dia para o outro. Mas as outras coisas não, a gente ficou um tempo sem saber o que realmente tinha acontecido, se realmente tinha sido o Guilherme. Aí veio a tal da história da versão dele de que ele estava se defendendo dela, e depois veio a versão de que a Paula Tomás estava ou não estava envolvida no crime, o quanto ela estava envolvida naquele crime. Isso tudo a gente está falando de semanas, a gente está falando de várias capas de revistas semanais, a gente está falando de uma época que a internet era nada. Sim. A gente tá falando de uma época que não tinha celular praticamente no país. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, a comunicação ela também não era tão rápida como hoje. Uhum. Então, assim, eu me lembro que a gente foi vivendo passo a passo. Uhum. E que a única coisa que eu acho que ficava claro para quase todo mundo, pelo menos para quase todo mundo do meu ciclo, é que ele realmente estava envolvido naquele crime. Uhum. Isso eu acho que fica claro para todo mundo desde o início, não, desde quando ele confessa pela primeira vez. Uhum. Que é quase no início, né? Lá ainda no segundo dia. Então eu acho Vini, e quando veio a polícia falando, foi o Guilherme Pádua, e aí ele confessa, você se lembra de como que foi ali o teu ciclo, né? Ali as pessoas à sua volta foram tomadas com essa notícia? Foi um choque muito grande mesmo? Foi Como é que um foi choque isso? pro país inteiro aquilo. Eu acho que foi um choque para quem acompanhava a novela, para quem não acompanhava a novela. Primeiro porque era uma menina muito jovem, segundo pelos detalhes do crime, o coração exposto, o tanto de facada, o não ter um motivo. Embora o Brasil tenha, muita parte do Brasil tenha acreditado na versão que ele disse que eles tinham um caso. Isso pegou. Muita gente acreditou. E eu acredito que muita gente acredite até hoje. Que Eu também fiquei pensando nisso. Eu acho que essa versão dele ele conseguiu emplacar para algumas pessoas.
né? Que houve uma coisa passional ali, entendeu? Então... E aí, falando dessa questão do caso, até puxando agora, assim, pra imprensa, você falou também que as revistas que eram, né, muito famosas, e a questão da comunicação da época. Tem uma cena da Glória, né, que ela mostra as capas das revistas, e aí ela mostra como eles usaram fotos de promoção da novela, Sim. né, que os dois faziam par romântico, né, a Daniela e o Guilherme, pra falar sobre o crime. Então, era uma foto deles dois se abraçando, e ele falando aqui umas coisas no ouvido, aí falando assim, a paixão proibida que acabou em tragédia. Ombudsman está criticando a imprensa, a Sim. cobertura. Sim. E aí... Mas você sabe que você é a imprensa, você também é a cobertura, né? Sim. E aí, ela fala bem assim, isso daqui é como se fosse matar ela mais uma vez, né? Porque tá trazendo essa questão de pegar coisas verdadeiras, que é uma fake news mesmo, olha só, uma fake news mesmo, né? Que a fake news é a questão de usar informações verdadeiras, mas fora de contexto e tudo mais. Então, a foto era verdadeira, porque eles eram um casal, aconteceu uma tragédia, mas isso posto em cima do outro não era, né? E aí eu acredito que essa questão, quando você falou que foram semanas, que realmente quando eu assisti o documentário, pareceu que foi muito rápido. Tipo, na mesma semana, a versão do Guilherme caiu, a mulher veio pra cá, pareceu que tudo foi na mesma semana, né? Mas foram Pode ser que semanas. minha lembrança esteja errada, mas eu acho que não foi assim, não. Aham. E aí eu acho que esse tempo também permitiu, né? Que se especulasse muito. O né? que acontece também é que a gente tinha o que a gente tem hoje de sites de fofoca, a gente tinha de revistas de fofoca. Então... A fofoca sempre esteve aí, né? Sempre. É igual a novela, também sempre esteve aqui há 50, 60 anos. Mas essas revistas é igual hoje. Você separa o joio do trigo pelos sites que você acredita ou não. Isso também acontecia. Você separava o joio do trigo pelas revistas que eram sérias ou não. Muito bem. Agora, vocês viram, caros ouvintes, que o papo tá muito sério. Calma, vamos descontrair, agora vai ficar mais leve, fiquem Você calmos. prometeu que era leve. Eu prometi que era leve, eu vou cumprir. Thalita, você achou o Raul Gazola bonito na época? Não, tô brincando. Não é essa, não é uma pergunta séria. Eu prefiro ele agora. E você, Vini? Eu prefiro na época. Inclusive, Acho que eu não gente, prefiro só nenhuma. a tríade, assim, foi muito difícil assistir o documentário com seriedade, tendo Raul Gazola, lindíssimo do jeito que ele tá. Olha, só lembrando que não pode falar o nome do deputado por causa da lei. A gente sabe qual é o deputado que tá lá, O mas deputado a gente não pode que- citá-lo. Inclusive, e o Maurício Matar, que tá, assim, impressionante, que ele tá nessa... atualmente, né, e mostra na série. Então, assim, meu Deus, difícil. Foi muito difícil levar a seriedade. Eu queria te perguntar também, Thalita, sobre a presença da Glória Pérez. Eu não sei se você desistiu da presença da Glória Pérez, não, tô zoando. Eu não sei se você achou a presença da Glória Pérez mais importante do que a da Daniela, porque eu fiquei com essa impressão. Mais importante pro documentário, que você Isso. diz? Quem é a estrela de Pacto Brutal? A Daniela ou a Glória? Eu acho que a estrela não é nenhum deles, é o crime. Que profundo. Nossa Senhora. Voltamos para a profundidade, caros ouvintes. Gente, é porque, assim, pra mim... Muito É porque, assim, eu tô passando por um momento de muita reflexão. Por conta do... Ela quase desistiu do podcast, caros ouvintes. Eu não queria abrir, mas já que a gente tá tendo um papo sincero, por que não? Por conta dos desdobramentos da Olha aí, vocês da série da Mulher da ignorando. Casa Abandonada, né? Por conta do que aconteceu e tudo mais. E aí tem toda... Não, rolou mas essa aí a discussão. Casa Abandonada é outra coisa, é outra Não, coisa, é outra coisa. sim, mas eu vou chegar lá. Não podemos citar. Rolou essa discussão sobre o entretenimento, né? De uma coisa real, né? A margem aí do entretenimento pra realmente você saber e acontecer. Então, assim, eu quis assistir o documentário muito com esse sentido de descobrir ali, não me entreter, entendeu? Por isso que às vezes eu falo sério, assim. Porque Não não se foi entreter, mas você leve. tá assistindo uma coisa que não quer se entreter? Ela quer se informar. Exatamente. eu Essa linha discordo. tênue. Eu discordo, Então, eu acho que não tem Essa é a nada a discussão ver. que tá nas últimas semanas, inclusive, por esse gênero, entendeu? Sim. É uma discussão que, inclusive, aí o doc da Daniela veio aí
é bem nesse momento de discussão, né? Gente, mas não existe um produto de entretenimento que não seja pra entreter. Então, mas o documentário, ele é um produto de entretenimento? Sim, tem a Parte pra musiquinha, aí. tem a abertura, tem um cliffhanger. Ou ele é um produto de informação? Eu acho que Entretenimento. essas as Eu nuances, acho que entendeu? tem documentário que é de entretenimento e tem documentário que é de informação. É. O Pacto Brutal é o quê? Pra mim é entretenimento. Pra mim também. Embora não é que tô falando que o crime é divertido, pelo amor de Deus. Sim, Não, é óbvio, óbvio. óbvio. Entretenimento não quer dizer diversão, gente. É diferente. Pra mim, entretenimento, principalmente porque ali você vai ter uma versão. E é Exato. assumidamente uma versão. Eles nunca prometeram fazer um Os Globo dois lados, Repórter, né? sabe? Não Uhum, é essa a ideia. sim. Exato, não A é. ideia era apresentar a versão dela. Por isso, quando o Ronaldo pergunta quem é a grande estrela do documentário, documentário. pra mim é a Glória. Pra mim também. Pra mim é a Glória. Tanto Ela que é ela a primeira a viralizou, falar. né? Ela é a primeira a falar e ela não fala disso. Há quantos anos que você não vê É. Glória Pérez falando disso? Entendeu? Você viu Glória Pérez falando disso na época, Uhum. e acho que depois, na época da lei, né, que ela consegue transformar o crime em crime hediondo. Consegue transformar, não, né? Consegue levar para que o Congresso avalie isso, Sim. e aí consegue mudar Uhum. nessa época. Mas não é um assunto que você vê Glória Pérez falando em todas as Uhum. entrevistas, por exemplo. Até porque deve ser É muito até um doloroso assunto, pra né? ela. Sim. É. Vini, você falou uma coisa que eu acho importante a gente abordar, que é a ausência do Guilherme de Pádua no documentário, né? Ele não tá fazendo, ele É. não participa. Então, vamos só fazer uma ressalva. Vamos. A gente não viu o julgamento ainda. A gente Sim, sabe que ele sim, não sim. participa. É, Mas a gente não sabe se a versão dele vai ser apresentada Uhum. pela defesa ou se vai mostrar os autos na parte dele também, através né? das memórias, né? A Aham. gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente sabe que ele não falou. Isso. O que você achou dessa decisão? Cara, eu achei que essa decisão foi... Eu acho que essa decisão, ela é colocada de uma maneira correta, digamos assim. Uhum. Porque desde o início a gente sabe que não vai ser assim. A primeira cena, volto a dizer, é a Glória dizendo: essa é a versão que eu quero que fique. Uhum. A versão que ela quer que fique, claro, não é a versão do Guilherme. Né? E ela fala várias vezes que ela não quer dar voz a ele para que ele não reverbere os absurdos, as coisas que ele vem falando. Uhum. Desses 30? A pessoa 30 realmente anos. conta. 30 30 anos. É, 30 anos. Vai fazer de lá 30 pra anos cá. agora em dezembro de 2022. Pois é. E pra você, Thalita, foi uma decisão acertada? Eu acho que sim. Porque Thalita, falando sobre mim, eu não queria ver um assassino falando. Pouco me importa a versão dele. Pouco me importa se ele Cara, já... mas o que eu fico pensando é que, às vezes eu me pergunto, não sei o que vocês vão achar, mas o quanto isso meio que não saiu pela culatra, porque nas redes sociais ele tá bombando em número de seguidores Uhum. e... É mesmo. Enfim, Sim. será que... não Brasil sei. 2022, né? É, Não, e tem Brasil... muita gente fazendo esse questionamento. Tem imprensa fazendo esse questionamento, né? Tem uma parte da imprensa perguntando, mas por que ela não... Vem cá, por que ela não ouviu? Mas eu acho que é muito o que a gente já falou aqui. A versão dele foi falada no primeiro episódio. O segundo episódio, eu acho, né? Eu A acho que versão vai do ser falada no julgamento. Eu acredito Então que vai. assim... Ele não vai falar, mas a versão dele vai estar lá. Exato. Até porque ele tá tão presente na série quanto a Daniela. Sim. Não tem como ele não estar presente na série. Uhum. Porque é um pacto brutal. Quem faz o brutal é ele. Quem Sim. faz a parte do pacto, enfim, não sei se existiu ou não, é ele. Onari, você falou sobre quem é a estrela. Eu acho que a Glória também, além dessa questão dela não falar tanto, ela, querendo ou não, já esteve ali sempre entre os dois, né? Na questão desse caso. Porque, inclusive, a justificativa do crime, né? Dita pela polícia, foi porque ele queria mais espaço na novela. E ela que escrevia a novela. Então, querendo ou não, até no primeiro episódio, no primeiro e no segundo, que passa aquela meio que um trailerzinho, né? No início de cada coisa, tem uma fala dela falando bem assim: aquelas apunhaladas eram pra ser em mim.
Era como se essas apunhaladas fossem pra mim. Então é como se ela meio que se colocasse também dentro do crime, entendeu? Por conta disso. Porque era uma coisa que ela meio que tinha a decisão ali mesmo, sendo falado, que a Daniela nunca falou, né? Que o menino assediava ela e tudo mais. Sabe uma coisa, Vini, que eu fiquei pensando? Porque tudo se desenrolou, cara, porque uma pessoa passou na hora e anotou a placa do carro. Sim. Eu acho que esse foi o detalhe mais interessante até agora de tudo que eu vi, porque foi um detalhe tão pequeno e fez toda a diferença. E agora eu acho que vai começar a aparecer outros detalhes também, porque pelo gancho, que você chama de como? Você chama gancho? A minha geração chama Cliffhanger. É uma coisa underground londrina. Eu não uso. É uma coisa underground londrina, realmente não é pra todos. Então, o gancho pro terceiro episódio é eles encerrando as investigações e ela e o Ramon começam O Raul? O Ramon, aquele amigo dela. Ah, sim. Começam a... O empresário, né? O empresário. Aham. Começam a investigar por conta própria. E eles vão descobrir coisas sozinhos, entendeu? Eles vão atar um monte de nó que tá desatado. Eles aqui vão também ajudar. Eles aqui vão forçar a reabertura de processo, essas coisas. Certo. Bom, um outro ponto interessante pra gente discutir é sobre no que Pacto Brutal tá inserido, né? Que é esse gênero true crime de documentários. True crime também aí pra poucos do underground londrino. Thalita, você gosta do gênero? O que mais te atrai nele? Eu gosto do gênero, é um gênero que eu e minha irmã, a gente acompanha durante muito tempo. Eu não sei se você de casa, provavelmente você tem um amigo... Jana, um abraço pra você. É a Jana, minha irmã. Eu não sei se você tem um amigo que acompanha a série ou você tem um familiar que acompanha a série, mas eu tenho a minha irmã, que a gente tem um gênero específico, que é true crime. Então, assim, já faz uns anos, desde quando começou mais o hype de séries, né? O hype que nunca acaba. E a gente ama esse gênero. Não podemos falar que não. Aí a questão não só de documentários, mas a questão de séries mesmo, ficcionais, né? Não podemos falar que um atrativo não seja a adrenalina que dá a questão do suspense, né? Com certeza. Eu acredito que também esse é Mas não é o fato dele ser real, que é o que é mais legal? Não, porque tem série ficcional. De Mas true crime? Não, true crime é os real oficial. Ah, sim. Não, sim. Desculpa. A questão, a gente não pode falar, que a gente entra na parte do entretenimento de novo, que essa questão de curiosidade, de adrenalina, de saber o que vai acontecer, não é atrativo. Ele é atrativo, sim. Né? Então, por isso que existe, de novo, eu não vou entrar nessa seara, porque o Ronário fica dizendo que eu tô deixando pesado o podcast. Tá pensando no clima. Mas ele é um atrativo, sim. E eu acho que o que a gente mais gosta eu e a Jana, a gente mais gosta de ver ali como que aquele assassino é uma pessoa comum. Como aquele assassino é uma pessoa comum, não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa nada, pelo contrário, é uma pessoa que às vezes até é atraente, né? Às vezes humanizando, né? Então assim, eu acho que isso é muito real, porque a gente que tá aqui e cobre, né, os crimes, feminicídios, né? A gente entende que é sempre uma pessoa dessa forma, uma pessoa que sempre tem alguém que vai falar, né? Um familiar que fala, o fulano era tranquilo, né? Você vê o Bob Guilherme Chipado indo à delegacia consolar o Ragunzol. Exatamente. Essa parte foi tenso. Foi intenso. E os amigos até falando, né, que o Raul ficou com tanta raiva por lembrar disso, né? Quando a mãe dele falou, a polícia encontrou o assassino e é o Guilherme. E ele se levantou ali com os 3 amigos de tanta raiva, porque ele lembrou que o Guilherme foi lá. Então eu acredito que é essa questão de mostrar que esse mal tá muito próximo da gente, entendeu? Uma pessoa muito, muito normal que pode cometer isso. Pra você, Vini, o que é mais legal no true crime? Eu acho que o mais legal além de ver essa humanização, eu acho que é ver o próprio crime. Existe um sadismo dentro da gente, existe uma coisa voyeur dentro da gente. A Thalita não quis admitir, mas a gente sabe. A gente sabe. Em mim, não? Gosta. Se vocês têm em mim, não. Fale por vocês. Mas não é também
o meu gênero preferido de série. Eu assisto algumas. Meu também não. Essa eu assisti porque me chamou a atenção. Porque é um crime que me chamou a atenção, que me prendeu. Uhum. A gente vê, inclusive, na série que é um crime que dividiu espaço na imprensa com a renúncia de um presidente da República. Sim, eu fiquei chocada. Que tudo bem. Ofuscou, né? Meio que. Não sei, eu acho que o Fusca é muito forte, Uhum. porque a série Tirou o meio brilho. que puxou a sardinha pro lado dela, né? Nele não brilha. Mas eu acho que dividiu mesmo espaço. A gente falava da renúncia. Acho que a diferença foi que a gente falou da renúncia 2 dias. Porque a gente falou do crime alguns Flopado. O meses. famoso flopou. Cara, eu tenho uma coisa com True Crime, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que uma parte legal do gênero é falar um pouco sobre como o assassino não teve completo sucesso, como a vítima não morreu completamente. Porque eu acho que no caso de Pacto Brutal, a Daniela, óbvio, foi morta, mas a história dela não morreu, entendeu? A Glória meio que reviveu ali a própria filha, a gente acompanha o trabalho dela, eu me senti muito próximo da Daniela, então toda vez que eu assisto True Crime, eu percebo que a vítima, ela consegue se perpetuar de certa forma, entende? Nem sempre ela vai estar mais entre nós, em alguns casos True Crimes tem vítimas que sobreviveram, Sim. mas na maioria não, e através da produção, elas se perpetuam. Então, é uma forma de olhar para aquela vítima e falar, caramba, ela, não sei, perdeu a vida talvez, ou sofreu um grande trauma, mas ela tá ali na minha memória. Eu nunca vou esquecer ela. Depois de Pacto Brutal, eu nunca vou esquecer a Daniela. Pois é. Mas eu acho assim que depende muito. Por quê? O documentário da Elise Matsunaga, que é o... Agora o processo vem. Se o processo não veio depois de Petrópolis, agora a Elisa... Que é o que ela assassinou o marido, né? Lá, não tem tanto, entendeu? Não tem tanta essa memória do marido dela. A gente não conhece o marido dela, a gente não sabe. A gente sabe o que eles viveram juntos. Por exemplo, o apartamento deles era cheio de animais Mas você selvagens. não tinha ficado do lado dela? Exato, é isso que eu estou Então, falando. É a vítima que se perpetuou. Mas ela não é a vítima, ela é assassina. A Elise é a assassina. Mas... Não, mas Entendeu? você ficou do lado dela porque ela foi uma vítima dele. Ou não? Não, mas quando você fala vítima, você tá falando vítima de quê? Porque quem foi assassinado foi porque esse caso o é muito mais Marcos. complicado, né? Exatamente, então é isso que eu tô Não. falando. Tipo, nem sempre nesses casos. E aí o True Crime, ele traz essa... É horrível falar isso, né? Mas ele traz essa abertura pra gente decidir de qual lado vai ficar. Sendo que é um crime, né? E existe o assassino e existe o assassinado, né? Teoricamente era pra gente ficar do lado. Sim, a gente está transformando a vida numa novela. Exatamente, né? Que foi o que muita gente fez com a Daniela Pérez. Que no caso, igual o Ronari falou, no caso da Elise, eu falei, concordo. Entendeu? Entre as lógicas. Obviamente. Agora que a gente fecha. Obviamente que eu não vou falar assassine, entendeu? Mas ela sofreu uma violência ali. E tudo mais, e existiam uns motivos, né, assim. Ok. Bom, eu acho que essa foi a deixa perfeita pra gente já encaminhar o nosso episódio de estreia aí pro final. Essa vai ser a pegada do Cipá um Podcast. Nos próximos a gente vai estar um pouquinho melhor. Confia, pode confiar. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Esse foi o Cipá um Podcast apresentado pelo Ronari Nunes, Thalita de Souza e Vinícius Nader. A gente volta aí, se tudo der certo, se os deuses do Correio Brasiliense assim permitirem. Estaremos de volta semana que vem. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Este programa foi apresentado pelo Ronari Nunes, Vinícius Nader e Thalita de Souza. Produção de Gabriela Gonçalves, Calil Santos e Samuel Calado. Pós-produção, Benjamin Figueiredo.